falar sobre gestão empresarial. Eu vou descaracterizar um pouquinho esse tema aqui, porque nós vamos falar um pouco de gestão pública e aplicabilidade para vocês aqui, que querem fazer empreendimentos, que têm a sua empresa, e saber que existe a possibilidade de se investir, né, no setor público e ter lucratividade. Quem quer ser prefeito aqui? Já levantou a mão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 2, 3, olha lá, olha. O pessoal está achando que é um negócio lucrativo, hein? De certa forma, né, se a gente não tem uma firmeza com relação aos nossos valores, ser prefeito pode ser muito lucrativo, sim. É lógico que implica em várias consequências, né, que nós vamos levar na nossa vida, né, para sempre. Mas, quando a gente está firmado na rocha, né, nós estamos falando aqui para um público que acredita em valores, com certeza não é um bom negócio. Vocês vão começar, né, você que não tem cabelo, você vai criar cabelo branco, já nasce branco o seu cabelo. Eu fui prefeito, né, em Pindamonhangaba de 2017 a 2024, nós encerramos agora um ciclo, né, e as pessoas costumam dizer que foi um ciclo virtuoso, um ciclo de sucesso, né? Mas para isso, algumas coisas aconteceram. Coincidentemente, em 2017 aconteceu um fato, 500 anos da Reforma Protestante. Alguém lembra disso? Lembra? 500 anos da Reforma Protestante. E naquela ocasião, foi feito um ato profético na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, e ali nós fizemos um gesto simbólico. O gesto simbólico foi que todos os ministros com autoridade, os ministros da fé, eles assinaram uma chave, né, e essa chave nós colocamos de forma simbólica dentro do gabinete, para que representasse ali um ato de bênção dos ministros do Evangelho sobre aquela cidade, na época dos 500 anos da Reforma Protestante. Fabrício esteve lá, assinou a chave, não assinou, se não assinou, seu passaporte para o céu vai ser cancelado. Ele estava. Então, nós tivemos um lado espiritual entregando a chave da cidade a Deus. Isso é fé. Começamos, ou seja, eu acredito que é possível. Para aqueles que não acreditam que Deus é Deus do impossível e Deus que age, então nós vamos acreditar que eu acreditei que Deus, ou que alguém com uma força espiritual muito mais superior a qualquer um de nós, pudesse comandar a cidade. Então, ato de fé, eu acredito, é possível. Número 1. Depois, nós buscamos, dentro da iniciativa privada, técnicas de gestão. Aplicamos o scorecard e técnica ABC. Na nossa administração, quem for na prefeitura de Pinda, for na antessala do prefeito, vai ver que ainda tem um quadro desatualizado, que fui eu que fiz, com a nossa métrica até 2020, está lá ainda. Batemos todos os indicadores. Todos os indicadores que estão ali foram alcançados. Na ocasião, nós tínhamos um tripé: cidade inteligente, moderna, inteligente, humana e moderna. Nós fizemos coisas, né, que, do ponto de vista moderno, a primeira cidade tem 200 mil habitantes, inteligente. E hoje, né, hoje que eu falo nos dias atuais, né, saiu no estado de São Paulo, que é a cidade mais inteligente do Vale do Paraíba, na frente de São José dos Campos. Porque eles são a primeira cidade inteligente. Só que os nossos indicadores são maiores a nível platina. Mas eu não sei se vai perpetuar. Essa é a questão. Bom, mas alcançamos esses indicadores e isso nos projetou de uma forma assim fantástica para que a gente pudesse representar o segmento de tecnologia de forma internacional, tanto Taiwan, Denver, na Europa, e nós defendemos várias teses e participamos inclusive de algumas bancadas. Isso foi muito importante porque nós projetamos o Vale do Paraíba e nós fizemos tendência no Vale do Paraíba, né? Vários setores empresarial, está aqui o Jeremias aqui na minha frente, né, que participou às vezes de bancada para poder sabatinar e saber assim qual que era
a forma de pensar, o novo modelo, o novo conceito de fazer aplicabilidade, né, dos recursos públicos para que a gente tivesse sucesso. A prefeitura, né, de uma maneira geral, o que ela é? Ela é uma empresa onde ela recebe recursos da União, recurso do Estado, a gente chama de fonte 5 e fonte 2, e tem que gerar a fonte 1. Aliás, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um órgão que ele fica o tempo todo olhando no pé do prefeito, sabe? Assim como o Ministério Público, assim como o Facebook, assim como a imprensa marrom, assim como o WhatsApp, assim como o Instagram, e etc, 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 ficam no pé do prefeito. A propósito, não sei se vocês sabem, hoje está chovendo, é culpa do prefeito. Sérgio Vitor, vou escrever mal de você no Instagram. É brincadeira. Mas é assim que a população pensa, né? A população não quer saber se aquilo veio da União. Faltou o remédio, que é remédio de alto custo. Esse prefeito é do Estado. É o Estado. Ah, porque aquele departamento da Receita não... É o prefeito. Ah, porque a polícia, departamento de polícia não tem o escrivão, não tem o delegado. É do Estado. Mas isso pouco importa. O importante é que o prefeito, ele tem que ter algumas qualidades, que reunidas essas qualidades, ele passa a ser considerado um bom gestor. A prefeitura, ela precisa gerar divisas, e para isso o prefeito não pode ser um camarada muito medroso. Eu vou chegar no ponto máximo da nossa palestra, mas eu preciso que vocês entendam como que fica o lado de cá. O gestor não pode ser um camarada medroso. O prefeito é um síndico, e ele tem que fazer aquilo acontecer. Então, é dever do prefeito fazer taxas? É porque ele é cobrado das agências fiscalizadoras, porque que ele não fez o dever dele. Por que a planta genérica de valores de Taubaté já não se atualiza há 30 anos, e a de Pida, idem? Por que não foi gerada a taxa do lixo? Eu estou falando sempre porque eu quero cutucar e provocar vocês. Por que a taxa de lixo não foi gerada, se a Agência Nacional de Águas já definiu o que tem que fazer? Por quê? Por quê? Aí o prefeito tem uma dívida astronômica aí de 600 milhões. Prefeito, o que o senhor está fazendo para poder resolver essa questão? Não vamos falar de taxa para a população, não. As agências de crédito, os bancos de crédito, de fomento, eles não vão investir numa cidade que não tem capag, não tem condição e capacidade de arcar com o seu próprio, com as contas, pagar suas próprias contas. Então o prefeito, ele acaba sendo uma pessoa que fica entre a cruz e a espada para ter que tomar as medidas e dar os remédios amargos para a população. Contanto que ele tenha tempo suficiente para entregar de forma que a população possa gozar dos benefícios daquela maldade que ele fez. Aí ele passa a ser uma pessoa, porque as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. Então, quando começa a receber as benfeitorias, tudo muda. O prefeito fica mais bonito, a cidade fica mais bonito, tudo passa, tudo muda, é tudo lindo. Mas precisa de ter o delta T para se resolver e entregar em forma de benefícios para a população. Eu nunca fui medroso para poder falar diretamente com a população que eu tinha que tomar determinada atitude e dar remédio amargo. Eu nunca tive medo de encarar pessoal, de nem falar de frente, nem televisão, nem rádio, nada. Eu falava abertamente. Fiz porque tinha que fazer e fiz, inclusive, para que eu pagasse. Mas eu concordo com vocês que isso é um tema muito delicado. Porque quando a cidade vai bem, perceba, a cidade ela tem que transpirar que está tudo bem, está tudo bem.
Vocês sabem que, recentemente, o Banco do Brasil sofreu um ataque de informações com informações falsas, né, sobre investimentos, e isso derrubou, caiu mais de 1% os seus investimentos na Bolsa de Valores. Isso é crime, né? A comissão que trata disso na Bolsa, ela tem a obrigação de investigar, e a Polícia Federal tentar rastrear da onde veio a má informação ou o boato. Como o boato é uma coisa que, eu vou dizer que no meio da política, o boato ou a fofoca ou a desinformação, ela mina qualquer instituição, é com boato que muitas vezes a gente é atacado diretamente. A prefeitura, ela também é atacada, e quando a prefeitura está tudo bem, está tudo ótimo, as coisas fluem bem, o mercado começa a olhar aquela prefeitura com outros olhos. Quando uma instituição é atacada com boato e tem papel na bolsa, as pessoas querem se livrar do papel, porque acham que pode alguma coisa acontecer, vão pôr para fora, vende barato mesmo, que isso vai desvalorizar, e as ações caem. A prefeitura é do mesmo jeito, talvez até pior. As pessoas percebem o movimento, acompanham no portal da transparência e as redes sociais, e as pessoas começam a ver que ali começa a ter descrédito. Se nós pegarmos, e eu vou fechar o ponto agora, se vocês pegarem esse ano de 2025, as prefeituras começaram a ter uma baixa no recebimento de ICMS, Fundo de Participação do Município, e as arrecadações, muitas pessoas se tornaram inadimplentes, muita inadimplência. Então, os cofres desabasteceram, e os prefeitos, na maioria das vezes, estão tendo que encerrar contratos, reduzir contratos, para poder manter a folha de pagamento viva. Quando as coisas começam por esse caminho, ou quando o gestor erra a mão, ou quando o boato que as coisas não vão bem, a prefeitura perde os seus créditos, e as pessoas passam a desacreditar naquilo como uma instituição sólida. A propósito, né? Onde tem política, sempre foi desacreditado. As pessoas sempre levaram para o lado de que o político é uma pessoa corrupta, e na maioria das vezes é verdade, tá? E que as instituições, elas não pagam, elas são caloteiras. Mas eu vou falar para vocês que, desde que existe o Tribunal de Contas, há mais de 40, quase 50 anos, do Estado, isso vem mudando essa perspectiva. Ainda que nós tenhamos instituições que as pessoas falam assim, olha, aquela prefeitura não paga, aquela prefeitura não paga, aquela prefeitura não paga, as prefeituras ainda, os prefeitos acabam sendo solidários a ter que pagar o resto a pagar dos outros prefeitos. A dívida não é consolidada pelo prefeito, mas sim pelo CNPJ da máquina. Então eu digo para vocês, sim, que a prefeitura é um bom lugar para se fazer os seus investimentos. É assim de gente, ó, tudo de fora. É uma brigaiada. É uma brigaiada. Sabe o que precisa? Precisa você ser expert, só isso. Você precisa se formar, porque é uma faculdade. Na prática, né, eu quero dizer para vocês que quem tem dinheiro para aplicar e quiser entrar nesse universo de prefeituras, é um bom negócio.
Como que funciona? A prefeitura tem lei. A lei atual é a 14.133. Antes era a 8.666. Nossa, esse número é estranho, né, no final? Nunca tinha parado para pensar isso aí. Mas deu uma melhorada, né? Ficou 14.133, esquece a besta e vamos para frente. A 14.133, ela é uma lei muito moderna, é de 2021. E ela tem várias travas, e ela se modernizou da forma que você pode fazer as contratações, os contratos, a forma que você pode, o prefeito pode fazer essa interlocução com as pessoas interessadas em prestar serviço nas prefeituras. E olha, o prefeito tem o dever de pagar. Se ele não pagar, o próximo tem que pagar. E esse prefeito é solidário, respondendo civil e às vezes até criminalmente por não efetuar aquele pagamento. O Ministério Público está lá e penaliza. E o Tribunal de Contas penaliza de forma civil, criminal e com a possibilidade de mandatos futuros. E quem é solidário não é o nome do CNPJ do prefeito, é da instituição, que pode ficar, inclusive, impedida de receber recurso financeiro se não efetuar o pagamento com o ente. E olha, a lei é assim, ela precisa da isonomia, todo mundo tem que competir igual. Depois, ela tem que dar publicidade, transparência e publicidade dos atos. Ela não pode ser uma coisa escusa. Agora, o que nós temos de movimentação financeira em prefeitura, vocês não têm noção. A prefeitura de Pinda, de 2020, 21, 22, 23, 24, movimentou só de vendas, compras na verdade, 1,5 bi. A prefeitura de Taubaté pode ter certeza que explodiu isso aí, esse voto, explodiu. Hoje, com a modernização da lei, você pode entrar num portal onde todos os contratos, todas as vendas de produtos, insumos, serviços, né, eles têm um portal nacional, onde você consegue saber de todo o Brasil, aonde está acontecendo a licitação, você pode pensar aonde você quer entrar. Agora, você precisa ter um CNPJ. Esse CNPJ tem que estar certinho, com a inscrição estadual, com os tributos federais, se for no caso municipal também tem que estar tudo certinho. Se você tem uma empresa ok, ela já pode participar de licitação. Então, você levanta um sistema nacional que existe de compras públicas, né? Chama CP. Você entra no sistema e você rastreia no Brasil inteiro, porque tudo é eletronicamente hoje em dia. Então, tudo eletronicamente. Você fala, eu quero participar desse. Provavelmente as pessoas gostam de participar onde mais está mais próximo de casa. Pode ser oferta de serviço, pode ser produtos, insumos. Aí eu quero investir em vender guarda-chuva para a prefeitura. Quero investir em vender óculos para quem tem ótica para as crianças. Eu tenho um curso de inglês, eu quero investir onde tem inglês, oferece inglês para as crianças, serviços. Eu quero investir onde tenha produtos para cuidados com geriátricos, entendeu? E aí tem uma variedade de possibilidades de investimentos que pode acontecer dentro da máquina pública. E inúmeras cidades do Brasil. Depois, a segunda lição é entrar no portal de transparência da prefeitura, da cidade onde você está escolhendo fazer o seu negócio, o seu bom negócio, e olhar o seguinte, olha, eu tenho aqui uma venda de bloco para a prefeitura, eu tenho uma mini fábrica de bloco, né? Eu quero vender. Aí você vai entrar no portal de transparência e falar assim, a prefeitura já comprou bloco? Já. Então, tem que dar uma investigada no portal de transparência e falar assim, não, ela comprou bloco por 3x, mas eu consigo vender bloco por 1x.
Você com a sua empresa, você já pode concorrer. Você fala, eu sou um bom concorrente para ganhar isso. Toda vez que as pessoas participam de um pregão na prefeitura, eu não vou falar para vocês que tem uma lisura do começo ao fim, porque todo o processo não é controlado pelo prefeito. Existe uma série de situações, passa pelo jurídico, passa pelo financeiro, depois passa pelo departamento de licitação e compras, depois vai passar por uma bancada que pode avalizar se está entregando aquilo que o termo de referência determinou que se entregasse. Então, tudo isso acaba compondo, né, para que chegue no produto final, que é a venda propriamente dita, o recebimento e o pagamento. Se a gente seguir essas etapas, a prefeitura é um excelente lugar para se fazer negócio. Com segurança de receber, o dinheiro circular na cidade, isso é excelente, é fantástico para os prefeitos saber que tem empresas da cidade participando. Agora, o jogo precisa ter expertise. Ou alguém que contrate alguma empresa para um negócio específico, vantagem, o preço cai, para contratar alguma empresa, para fazer só aquele negócio, mas você não internaliza a expertise dentro da sua empresa. Contratar uma pessoa que sabe participar de contratos públicos e licitações públicas é legal, o preço sobe e você internaliza na sua empresa o conhecimento e o saber. Mais pessoas fazendo. De sorte que as pessoas que participam de uma contratação com o serviço público, eles não param mais. Porque tem que ter essa expertise. Porque a briga é feia. Eu ficava no meu gabinete era até ainda tem, mas eu não tenho mais o gabinete, não sou mais prefeito, então ficava assim aquela janelona enorme de vidro, né? E não sei se vocês já foram lá em Pinda, tem um estacionamento, e lá para trás plantaram alguns chorões, né? Tem vários chorões plantados. Eu não gosto muito do chorão, não. Eu gosto de árvore, mas eu não gosto muito de chorão, não. Porque ele não dá uma árvore muito legal, ele não fica uma árvore do ponto de vista estético. A gente tem que cuidar dela bem cuidadinho, senão ela nasce torta, parece umas letras coreanas, né? Tem algum coreano aqui? Eu mudo o país, tá, gente? Não tem, não? Então parece aquelas letras coreanas, né? Se faltar energia, você parece que está num filme de thriller, de terror, né? Aquelas árvores mórbidas. E eu queria entender por que tinha uma das árvores ali do nosso pátio, que ela nunca crescia, só mirrava. Aí eu fui descobrir, depois de quase 3 anos que eu era prefeito, que era onde o pessoal socava o pé ali para ficar batendo papo, para poder discutir quanto quem ia ficar, quem ia sair, quem ia pagar, não sei o que lá. Então o camarada, o que ele faz? Ele entra no jogo, né? Então ele quer participar de um pregão, mas ele tem a empresa, tem um CNPJ, tem tudo, mas ele não tem capital e não tem tamanho para participar daquele pregão. Mas ele entra com o blefe, né? E aí eu comecei a observar, naquela árvore não ia para frente. Os assuntos que colocava ali, a árvore já começava a falar, ai meu Jesus, aí esses caras de novo. Então chegava um camarada e falava assim, não, eu vim para ganhar. Eu vim para ganhar, né? Eu vim para levar, né? E aí um soltava lá e falava assim, não, eu tenho conversa com o prefeito já aqui, pode ir embora que é meu. Aí o outro falava assim, não, eu vou jogar lá embaixo. Então, às vezes, esse que falava que ia jogar lá embaixo, né? Aí o cara lá, viu o tamanho dele, mais ou menos, que ele já tem o cheiro. Dava 10 mil reais para o camarada, 100 mil reais, 50, 10, 20, não sei lá.
Valor hipotético, aquele camarada, ele só foi para aquilo. Só foi para aquilo. Ele é disso, ele é disso. Entendeu? O business dele é aquele, é o blefe ali, né? Só gingando, né, na capoeira, né? Pois não, tá bom, então eu declino, nem vou lá para dentro, nem vou para a sessão, nem vou para a sessão. E a gente olhava lá de cima, né? Falava lá, começou a sessão começou a sessão no pé de árvore. A árvore não ia para frente, gente. Até hoje ela está meio capenga. E aí depois entra para dentro da sessão, aquelas que sobram, não é? Ali tem empresas com CNPJ diferente com conluio? Tem. Por isso que eu estou falando, tem que ter alguém com expertise do sistema, que conheça o mercado. Ó, nós vendemos uniforme para empresas de tecelagem, até que caiu bem o preço. Né? Nós vendemos, ele não tinha nada. Mas ele ganhou. Ele tem o papel. Tudo certo. É que na minha cabeça vocês pensam assim, o camarada tem uma empresa assim, né? Como se fosse um galpão assim, tudo acontecendo, as máquinas, né? Não tem nada. Ele tem o CNPJ. Tudo certinho. Porque o pessoal do departamento de licitação é chato. Já pensa num cara chato? Aí, pessoal, pensou no chato? Multiplica. Entendeu? Quando chegar na meta, dobra. De chatice. Então, eles olham tudo. Tudo. Se tiver uma rasura, não aceita, dá briga, dá confusão por causa disso. E o cara só tem um CNPJ. Tudo certinho, bonitinho. Ganhou? Ele vai nas tecelagens, comprar da tecelagem. Fala assim, eu tenho uma carta de crédito aqui, ó, de 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Ele não tem a empresa. Ele tem a carta de crédito, que ele ganhou uma licitação. Com aquela carta de crédito, ele vai chegar e negociar. Fala, quer ser meu sócio? A lã é sua, o negócio é seu, a máquina é sua, não sei o que lá, blá, 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 e aqui nós vamos dividir aqui, entendeu? Eu vou ganhar 1 milhão, os outros 3 milhões é para você pagar tudo, os folhas, não sei o que lá. Acabou, está ótimo, feito. Quer dizer, a gente tem essa ideia, não que eu fui lá ver, porque isso é feito dentro da forma do processo administrativo. Então, é difícil participar de um processo? Não. Você tem que ter uma empresa regularizada. E vou falar mais, empresa EPP tem prerrogativa de ser dar o preço mais caro, até 10%, e ter vantagem, para favorecer as empresas de pequeno porte. Então, existe lei específica para isso. Olha a vantagem que tem em participar de um processo. Então, esse universo é um universo que ele está aberto. E poucas empresas se cartelizam, reza a lenda, que existe um encontro de uma charutaria, que eles se encontram e eles se associam. Então, é possível que empresas da cidade participem de processos na prefeitura? É possível. Aí a pergunta é, aonde eu estou entrando? Que dinheiro é esse? Qual a fonte que ele vem? Então, vai uma dica aí. Quando o camarada olha lá em cima e fala assim, nossa, eu estou entrando para entrar para venda de óculos. Fonte 1 é dinheiro rápido. É dinheiro na veia. É dinheiro da máquina pública. O prefeito não pode falar que vai licitar 2 milhões se ele não reservar os 2 milhões. Começa assim. Eu não posso tirar da minha cabeça. Ah, vou licitar aqui, vou comprar caixa de som, vou gastar 2 milhões com caixa de som. Licito e fala assim, não, agora tem que esperar chegar o dinheiro. Não pode, não pode. Ele tem que o dinheiro já sai logo do orçamento e fica reservado. Então começa aí. E é dinheiro rápido. Quando o dinheiro é fonte 2 ou fonte 5, aí é um recurso que tem que ver. Se for para obra, é um recurso que chega de forma parcelada. Se a empresa não tiver uma capacidade financeira
ela pode quebrar porque o recurso não chega no tempo que ela quiser. Isso é feito através do SISMOB, um monitoramento com fotografia da obra, encaminhado para Brasília. Aí tem que esperar um técnico lá avaliar e falar assim, essa obra andou. Carimbaço. Volta e paga a parte que andou, 10%, 20%, 30%. Mas nós ficamos muito tempo aí sem receber obras durante 1 ano, 2 anos. E a empresa desistiu. Lá no Parque das Palmeiras. A empresa desistiu. Porque ela não aguenta ficar pagando para deixar um funcionário lá, se ela deixar 0, ela desistiu da obra. E tem que pagar. A estrutural, o Jeremias, estava com 1 funcionário. Aí mandaram embora esse 1 funcionário, porque a prefeitura ainda não pagou a parte, a finalização, que é um viaduto importante na nossa cidade, entendeu? E a obra vai uma vez, mas só para dizer que não abandonou, depois não vai 1, 0, entendeu? Então, tem conta de tudo, um pouco. Então, fonte 1, é uma fonte boa de trabalhar, é um dinheiro que chega, e chega rápido, vale a pena concorrer, mas precisa buscar expertise. E quando eu falo que a prefeitura é séria, então vocês têm que olhar agora para o gestor e para o trabalho que ele executa numa cidade. Vou falar alguns números para vocês rapidinho, bem curto, bem rápido, né? Se vocês pegarem o PIB arrecadado de Taubaté, de 2017 até 2020, Taubaté regrediu menos 8% no PIB. Era em torno mais ou menos de 16 bilhões e foi para uns 14 bilhões. Números redondos. Tá? Se você pegar o PIB de Pinda de 2017 até 2020, Pinda teve um aumento de 96%. O que faz com que a nossa cidade hoje, em Pinda, hoje, no PIB per capita, ele tem quase R$80 mil por cabeça, à frente de São José dos Campos, que é o segundo, e Taubaté está com 50 e poucos mil reais por cabeça. Ou seja, quando você pega o valor do PIB e divide pelo índice demográfico, Taubaté tem mais de 300 mil habitantes, né? Você pega esses 14 bilhões e divide, vocês vão encontrar um PIB de 50 e poucos mil reais e Pinda quase 80 mil reais por cabeça, né? Ou seja, corre dinheiro na cidade. E quando isso torna-se público, os ventos começam a soprar a favor. A má notícia, ela corre que nem rastilho de pólvora, é muito rápido. Falar de coisas ruins comunica muito. Falar de coisas boas, né? Falar de um ato de benevolência, quase ninguém quer falar. Da bondade de uma pessoa, como aquela pessoa é boa. Mas falar de uma fofoca, a língua afiada, já parte a pessoa no meio, degola a cabeça. Então, a cidade quando está próspera, que o vento está batendo na vela, os investimentos chegam. Olha lá, recentemente fechamos com a Hitachi, uma gigante. Agora se especula, falando que é possível vir a Pepsi. É a Coca, né? O que eu falei, vou tomar umas Pepsi aí na Coca quando ela chegar aqui. Isso é uma de... Vocês já conheceram aquele ex-presidente do Corinthians? Conheceram o velhinho que foi presidente do Corinthians? Isso, ele mesmo. Quem é corintiano sabe, Vicente Mateus. Quando teve um título, acho que foi em 77, ele falou assim: quero agradecer a companhia de cervejaria Brahma por ter mandado umas Antártica para a gente. Que festa linda ver esses patos
patos aquáticos. Aí tinha uns patinhos na grama, ele falou, e esses patos gramáticos? Quando as coisas estão batendo na vela, as coisas caminham. E caminham em todos os sentidos. A quantidade de residenciais que estão se instalando na cidade, agora é possível, está discutindo, a Coca, onde vai? Vai para Pinda? Vai para Taubaté? Vai para Caçapava? Vai para Lorena? Está no páreo. As coisas começam a fluir. Mas isso tem a ver muito com o nosso posicionamento enquanto liderança. Qual que é o posicionamento de um líder? Na igreja, se vocês pegarem lá 1 Timóteo 2, verso 2, 3, vai falar assim, convém que o bispo, vamos traduzir, que o líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, justo. Ele começa a citar as qualidades, não dado a vinho, centrado, equilibrado. Depois puderem ler. O líder tem que ter essa capacidade de, segundo o prefeito de Ribeirão Preto, ele falava assim, um líder, o prefeito, tem que ter resiliência, caráter e capacidade de aguentar pressão. É todo dia. É toda hora. Quem está na política e quer viver disso, ele tem que saber que existem forças. Existem forças. E o jogo, infelizmente, aí eu quero abrir os olhos de vocês. Nem sempre o que vocês enxergam é o que de fato é. Nem sempre o que enxerga de fato é. Então tem que tomar muito cuidado. Você que é crente, você vai ajoelhar no chão e falar, Deus, me dê discernimento. Não é me dê o TikTok. Não é me dê o TikTok. Me dê discernimento. Para que Deus possa falar no seu coração. Só você vai ouvir. É tanta informação, é tanta besteira, é tanta coisa que é ventilada, que hoje para uma pessoa querer colocar o nome para ser candidato a alguma coisa, ele tem que ser louco. Aliás, diz o seguinte, você entra na política por causa dos amigos e não sai por causa dos inimigos. Mas você que tem uma consciência cristã e uma tranquilidade de ter feito o seu melhor, não que você não seja imperfeito, cheio de falha e errou muito, porque eu errei muito, mas você tem que ter a condição de olhar e falar assim, Deus me guiou e eu fiz acertar muito também. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Porque Deus está ali, pelo espírito dele, fazendo as coisas, agindo. Aí você pega uma cidade que conta fatos, não há argumentos, disse conta fatos, não há argumentos, que você pega uma cidade que se torna a cidade melhor para se viver no Vale do Paraíba, o G1. Eu não estou querendo fazer fusquinha para vocês que são Taubaté, não. Estou falando que está saindo no G1. A cidade mais inteligente. Selo Gold pelo Secretaria de Tesouro Nacional. De eficiência financeira e de gestão financeira. São indicadores de que o vento está soprando na vela. De que o prefeito não é tão vagabundo. De que a administração não é tão ruim. Mas ele falou, mas espera aí, tem órgãos fiscalizadores mostrando que as contas estão todas aprovadas, que nos 8 anos não saiu nenhum noticiário de escândalo, que nunca a polícia bateu na porta, o GAECO, Polícia Federal.
Prefeito, mas é duro. Prefeito, todo prefeito, eu falo assim, 100% de prefeitos, 100%, ele ou respondeu ou responderá algum tipo de processo. Porque o direito é subjetivo. Tudo bem? De repente vocês falaram assim, nossa, mas eu estou com vontade até de vomitar. O camarada não para do lugar, só fica andando para um lado e para o outro. Está errado isso. Está errado. O outro já pode pensar assim, não, eu gosto porque ele consegue ter um acesso à maioria das pessoas. É subjetivo. E alguém, pela subjetividade que é o direito, ele pode simplesmente fazer uma ação com o advogado, protocolar uma ação. Ok? Essa ação, infelizmente, ela vai ter que seguir um rito. Pode ser arquivada ou não. E aí? Ou não. Não significa que tem um certo ou errado. Antes, quando eu não era da política, eu era muito crítico. Como muita gente aqui é. Cheio de processo. Está cheio de processo o cara. Não é? Não sei como funciona. Mas é mesmo, é só botar um processo que está botando um processo. Não gostar de você, eu meto um processo. Meto 2, 3, 10, 50, vou em processo. Gostei desse camarada aqui. 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000 processo nele. Acabou. Agora, tem justificativa, ele vai responder todos. Agora, eu não posso fazer uma acusação indevida, que aí eu respondo, aí eu respondo. Mas eu posso fazer, eu posso montar ação. O camarada faz barulho, faz culto na casa dele, lá faz barulho, me incomoda, não sei o que lá, eu posso. É subjetivo. E o prefeito, por ser liderança e avisado, na subjetividade da cabeça humana, ele é alvo de processo. Então não é o processo em si, é o que de fato aconteceu. E isso a população não sabe, não entende. Não está preparada para entender isso. A questão é a seguinte: uma avaliação grosseira do todo a atividade é positiva ou negativa? A pessoa entregou ou não entregou? Se a cidade foi entregue, e se as coisas forem entregues, o vento bate na vela. O STN dá selo Gold, a Secretaria de Desenvolvimento dá um selo específico por a gente ter participado do Facilita. Aí os órgãos de imprensa, não os marrons, começam a notificar, olha, a prefeitura se tornou uma cidade atrativa para se viver. Olha, na cidade sua é um bom lugar de investimento, porque a prefeitura, ela abriu os horizontes tanto para o setor imobiliário quanto para o setor industrial, com atrativos interessantíssimos. Isso mostra a saúde de uma cidade. Isso mostra que essa saúde é um bom lugar para se fazer investimento. Essa informação que sai no G1, Pinda, na atualidade, é a melhor cidade de maior qualidade de vida do Vale. Pinda é a terceira maior exportadora do Vale, fica atrás de São José Aeroespacial e de Ilhabela Petróleo. É uma referência, é um número que nos remete a pensar, opa, as coisas são sérias lá. Tem coisa errada? Lógico que tem, gente. Lógico que tem. Essa questão que eu falei que o pessoal conversa lá embaixo, é toda a prefeitura. Essa coisa que as pessoas vêm competir e tem pessoas com 3 CNPJs diferentes, mas no fundo é a mesma empresa e existe carteirização, isso tem em todo lugar. O sistema está preparado para isso. Mas você pode romper essa bolha com estratégia. Para isso eu falei. Ou tem alguma consultoria
de uma empresa que entende de como, se o seu produto ele pode ser vendido, ou algum advogado que conhece licitação pública, para saber como esses meandros. Tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu, quando deixar de ser prefeito, vou passar a ser investidor de algum produto. Já pensei em vários. Que prefeitura pode ter e vai fazer recentemente a prefeitura, só que não é funcional ainda, né? O prefeito tem um problema muito sério com mato na cidade. Mato dentro da cidade. Mato na guia, ou mato que fica no passeio, no meio-fio. Então, recentemente, uma tecnologia chegou, que é a tecnologia onde uma placa passa e dá choque nas plantinhas e ela mata a batatinha da plantinha. Ela amarela. A capina, com 15 dias, cresce. Essa, quando mata a batatinha, é de 3 a 4 a 5 meses para crescer uma nova plantinha ali. A plantinha morre lá na raiz. Porque o mata-mato, que é o glifosato da Monsanto, não pode se usar, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá? Não deveria poder, né? Mas ainda é usado. Porque ele mata a planta do seu sistema nervoso. Vai lá embaixo, a batatinha morre. Então, o choque, só que não é funcional ainda. A tecnologia não está redonda. Mas é uma beleza. Passa uma maquininha lá e ela passa na plantinha e tchau. A plantinha, daqui a pouco ela murcha, fica amarela e daqui a pouco ela desaparece. Mas isso é funcional? É, porque as pessoas se incomodam de ver as guias cabeludas cheias de mato. Gosta de ver se está limpinha. Mas como faz o controle disso, se bater uma chuvinha agora e amanhã vai bater um solzinho? A dengue, por exemplo, a dengue já tem tecnologia para melhorar o controle da dengue. É um bom produto. Porque quando chega a dengue, né, nós tivemos, aí foi 2020 ou 2021, quase 20 mil casos de dengue em Pinda. Pessoas de idade, pelo menos uns 3 ou 4, nós perdemos. Nessa época foi aqui também, porque não acontece isolado lá. Foi de forma nacional. E sabe como nós combatemos? Em parte, nós combatemos e respondemos por isso, porque o prefeito responde por tudo, né? Nós contratamos uma empresa que é de Pinda mesmo, para limpar os terrenos privados, que as pessoas não limpavam os seus terrenos. Como que funciona? Uma empresa vinha, identificava que o seu terreno estava sujo, fotografava, anexava no processo, via sistema, né? E aquilo lá, a empresa automaticamente fazia o serviço e aquilo ficava pendurado na sua conta, um valor que você devia para a prefeitura. Beleza? Gastamos aí acho que uns 4 milhões. Virou o ano, aí a Câmara votou que essas pessoas não deveriam pagar. Vocês acham justo isso? Eu não acho justo. Eu falei, vai pagar. Mas, incrível que pareça, os mais abastados é que estavam lá para defender o não pagamento, que era dinheiro de pessoas como vocês. Eu peguei o dinheiro de pessoas como vocês. É justo isso? Então, se nós cultuamos um Deus que é justo, é amor, mas é justiça na mesma medida. Então, e nós temos o Espírito, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus, nós somos a igreja onde mora o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter o mesmo senso de justiça. Eu não era mais prefeito, se fosse eu, ia bater o pé até o final. Esse dinheiro vai voltar, que não é de vocês, é da população. Ah, não tinha lixo, mas a foto falava que tinha. Aqui, ó, é seu terreno. Aí a Câmara falou, não, vamos perdoar ninguém. Então, é difícil, né? Mas ser prefeito,
encerrando aqui para a gente não delongar muito, eu ia usar alguns slides, mas resolvi não usar os slides, porque eu achava que tinha muito conteúdo interessante para falar fora dos slides. Ser prefeito é sofrer no paraíso, porque você tem uma série de ideias, e se você não for um camarada determinado, você não tira do papel. Só que você tem que ter o elan político. Você pega, por exemplo, aí, um exemplo prático aí, do ex-governador, o Dória. Já vi gente fazendo cara feia aqui, já, entendeu? Já vi. O Dória, para prefeito, ele foi um bom governador. Depois o Rodrigo Garcia assumiu, foi excelente, excepcional de todos os tempos, de world intergalactical. O cara. Ele trouxe recurso aqui. Ninguém acreditava que Pinda Taubaté Lagoinha ia ser assaltado, 80 milhões. Está aí. Era terra. Ninguém acreditava que aqui a Amador Bueno, Pinda Taubaté, inteirinha, foi assaltada, recapeada. Inúmeras vias de Pinda e Taubaté foram recapeadas com recurso do governo, na época foi o Rodrigo Garcia. Não ganhou as eleições. Pasmem. Tudo bem? Vida que segue. Tem outros exemplos. A população está preparada, muitas vezes, por tapa nas costas, por discurso politiqueiro. E quando chega alguém que é gestor, então a gente tem que ter, como diz a música lá do Xande, o rebolation. Talvez, não estou fazendo apologia partidária aqui, o que faltou para o ex-presidente Bolsonaro foi o reboleixo, o elan político. A Bíblia fala assim que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como... Olha que comparação que ela faz, né? Serpente. Prudentes como a serpente. Astuto. O que faltou, talvez, foi o elan político, para não desafiar as autoridades constituídas. Não estou criticando não, ele não, mas tem que ter o elan político. Nós somos todos seres emocionais aqui. Apesar de vocês serem matéria, a emoção é que vai fazer com que vocês tomem uma atitude de agressividade ou de afetividade. Então nós temos que trabalhar isso. E talvez faltou nele esse elan. E aí acontece o que está acontecendo no nosso país. Mas, encerrando aqui a minha fala, por que nós tivemos esse sucesso? Porque buscamos vida humana, moderna e inteligente, nós seguimos e perseguimos todas as nossas metas, todos os status que nós colocamos, tudo que nós levantamos como scorecard, e isso era cobrado sistematicamente através do Power BI, que eu acompanhava o Power BI. Hoje eu acho que não sei se está desse jeito, eu acho que não está, eu estive lá, não estava funcionando. Eu acompanhava no Power BI e acompanhava também com os cards, através de um sistema que todo mundo conhece, que é o Kanban. O Kanban. Um checava o outro. E às vezes eu usava ainda de tecnologia, né, para poder saber se as coisas estavam, para se comunicar e saber se a equipe estava toda entrosada, estava tudo no mesmo ritmo. E as coisas aconteciam. É assim que as coisas funcionam. É dessa forma, tá? De uma forma
onde as pessoas podem dar retorno um para o outro e uma gestão integrada. Foi a chave do sucesso. Eu encerro a minha fala, né, dizendo que quando um servo de Deus, ele governa, o povo sorri. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, a Bíblia fala. E é um nosso dever, é um dever de cada um de vocês. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Eu vejo muito crente murmurando. Eu não gosto de crente murmurador. Eu não sou murmurador. Mas o que eu vejo de crente murmurador, reclamador, resmungador. Qual o tamanho desse Deus que a gente serve, né? O crente não tem que ser resmungador, não. Ele tem que botar o joelho no chão dele e orar. E ver a coisa acontecer. E ver as coisas se transformar. Acabar com essa história de ficar falando mal de político A, político B, político C. Ele é um ser humano também. A Bíblia fala, ore por ele, ele é autoridade, Deus colocou ele lá. Quando você fala mal dele, você está falando mal da escolha que Deus fez. Porque se eu não falar isso, nós vamos sair daqui parecendo um clube. E não é um clube. Aqui é a casa de Deus, onde o templo, né, a igreja somos nós. Aqui é onde nós falamos a palavra do Senhor. Nós acreditamos piamente nisso. Então, ao invés de murmurar, trava a língua, põe seu joelho no chão e ora por a vida daquele prefeito que você não gosta dele. Fala, não gosto dele, mas vou orar por ele. Eu quero que ele vá bem, para a minha cidade ir bem. Eu quero que Deus mova meu coração para que eu passe a gostar dele através do Senhor. Não é eu que estou falando não, meus irmãos. É a palavra de Deus que fala que nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Seja quem for, não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Então é um apelo que eu faço. Hoje eu não sou prefeito. A gente está numa pré-candidatura a representante como deputado estadual. É um sonho. Eu falo, está aqui o João Carlos Salgado, pelo menos estava aqui, né? Está lá no fundo, lá. Está lá, está fazendo o drone, passando o drone. Entendeu? Eu falo para ele assim, João Carlos, presta atenção, estou com a minha esposa aqui. Eu não precisava disso. Não precisava. Estou com 58 anos. Fiz um bom serviço na minha cidade. Eu tenho impressão porque foi Deus que estava comigo e me ajudou. Um bom serviço. Tenho uma vida estável. Não sou rico, mas não sou pobre. Mas estou bem. Meus filhos crescidos. Eu tenho que ficar passando por isso tudo de novo? Aí ele falou assim, mas você não falou que tinha profecia? Lá atrás? Você que falou para mim que tinha profecia? Eu jogo na minha cara, sem vergonha. Você que falou que tinha profecia? Eu falei, pior que tinha mesmo. Lá atrás, em 2006, uma senhora da Assembleia de Deus falou assim, olha, Deus vai fazer um rebuliço de vitórias na sua vida. Ele vai te colocar num patamar, eu estou dando testemunho, tá? Que você não sabe, você não consegue enxergar. É como se fosse uma cortina de fumaça para os teus olhos. E eu, batista, sei, essa mulher entrou no meu consultório para falar isso, entrou. Passando um mês depois, eu estava num outro lugar, em outro espaço, uma senhora chamada Raquel, ela entrou no consultório e usou essas mesmas palavras, falou assim, olha, entrou, não era a consulta dela, ela entrou e falou, Deus mandou te dizer que Deus vai fazer um reboliço de vitórias na sua vida. Vocês concordam comigo que é no mínimo estranho, não é estranho? É estranho. É meio sobrenatural. Né? E as coisas até hoje fluíram muito bem. E eu falo, Deus, se não for para ter um propósito, que não seja. Pare, ampute, não seja. Se não for para ter um propósito, que não seja. E graças a Deus, até hoje, Deus
Deus tem cuidado da gente. O Salmo 23, para encerrar, ele fala assim, olha, o Senhor é o meu pastor, ele fala de providência, hein? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois, em providência, ele fala o quê? Deitar-me faz sobre mato seco, sobre verdes pastos, guia-me às águas revoltas, não, águas tranquilas, refrigera a minha alma, providência. Depois ele vai falar, esse é o caminho do crente, depois ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aí é segurança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, quando tudo começar a zicar, a dar errado, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Depois é correção. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara, o pastor usava para afastar os animais, para não comer a ovelhinha, tá bom? E o cajado era para resgatar a ovelhinha. Aí vem a parte melhor. Quando você faz um banquete, você faz um banquete para o seu amigo ou para o seu inimigo? Para quem que vocês fazem banquete? Amigo. Mas ele fala assim, preparas perante mim um banquete na presença dos meus inimigos. Aí é glória, a redenção. Aí é Deus fazendo o conserto. Na presença dos meus inimigos, e lá ele unge tua cabeça com óleo, e o seu cálice transborda. Isso chama-se abundância, restituição. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e farei bons negócios, e habitarei na casa do Senhor, por longos e longos dias. Deus abençoe, muito obrigado. Amém, amém. Obrigado, viu? Amém. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para o doutor Isael. Levantem a mãozinha, não briguem, calma, um de cada vez. Não se alvoroce. Então eu vou fazer a primeira pergunta para o senhor. Pois não. Então, como um prefeito cristão, Você me fez essa pergunta. Isso, não, agora eu vou melhorar ela, né? Vou encorajar aqui os que pelo menos alguns levantaram a mão que queriam ser prefeito. Mas pode né? fazer, Isso. Um jogo aberto. Então, qual o conselho que o senhor dá para o crente que está querendo entrar na política? Eu acabei no final aqui falando uma coisa, que era que se Deus tiver um propósito para mim, ok, se não, não precisa. A política não é para amador. Isso. A política não é para pessoas que não têm preparo, maturidade psicológica. Eu já vi muito crente, né, quando vê volumes, se encantar com volumetria, entendeu? Eu estou falando de dinheiro, entendeu? Isso tudo é oferecido, tudo passa, tudo acontece, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado aonde você quer chegar. Se o seu negócio for, eu não acho errado você ter tino comercial, você ser um empresário, eu não acho errado. Mas se o seu tino for comercial, não se enverede para esse caminho, porque certamente vai ser oferecido para você. Certamente vai ser oferecido. E aí a gente tem que pensar assim, e lá na fila do SUS tem uma senhora, tem um velhinho, tem uma criança. Se você não tiver esse pensamento e não fizer essa reflexão, você está fadado à corrupção. Então, se você tem um caminho político, né, glória a Deus. Deus precisa de homens e mulheres que estejam para que a sua palavra, para que Deus possa ser engrandecido nesse meio. Porém, eu já de antemão falo, se você tem algum tino para o seu crescimento pessoal e financeiro, já falo, vai ser um ótimo investimento. Não vá para esse caminho. Não sei se eu respondi. Amém, respondeu. Fica a chave aí para os nossos futuros prefeitos, né?
que levantaram a mão, os vereadores. Está aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor Silas? Perguntinha, né? Só as cabeludas, né? Para a gente ficar queimar a cara. Não, uma pergunta bem simples. O senhor possa compartilhar. Quais foram os maiores desafios que o senhor teve nesse tempo que o senhor teve a gestão em Pinda? Qual foi um dos maiores desafios que o senhor possa compartilhar conosco? Nossa, uma pergunta muito bacana, Silas. Sabe? Às vezes, quando o repórter me perguntou assim, qual foi a maior obra que você deixou? Aí eu decepciono o repórter. Decepciono completamente. Nós fizemos muitas obras importantes na cidade, mas eu falo, a maior obra é eu ter deixado o processo todo estruturado. Isso que me dá uma sensação de dever cumprido. O time todo orquestrado, a gestão integrada. Aí eu desmonto, eu falo, é isso que me dá um maior prazer. Sabe por quê? Porque quando você pega os indicadores, você fala assim, todos os indicadores estão caminhando para o sucesso. Porque o time está sem olhar, passa a bola para o lado e ela vai para o gol, porque tem alguém correndo aqui do meu lado direito, está tudo certo, tudo certo. Isso foi. De desafios, né? Os maiores desafios, talvez foi, eu cheguei a comentar na mesa, que é agora há pouco, que todo o processo de A a Z, para a direita e para a esquerda, todo o processo, ele não é jogado nas 4 linhas do campo. Infelizmente não. De A a Z, de lá de cima, do master ao vereador, para lateral, de judiciário, para Tribunal de Contas, Ministério Público. Eu tinha uma visão romanceada e infantil. Eu falava, aquele cara usa uma capa preta, ele é a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não é. Ele não é, não é. E eu não estou falando isso por causa do Xandão, não. Não é por isso não, gente, pelo amor de Deus. Desculpa, eu não estou com... Não é? E tem que orar por ele. É isso aí, eu não estou falando por isso, não é mesmo. É porque eu vivenciei histórias da minha vida, onde, no Tribunal de Contas, o camarada fala assim, se vira, se é prefeito, sabe como faz. Eu tenho N histórias que eu poderia escrever um livro. O camarada chegar para mim e falar assim, ó, aqui tem, é seu, fica tranquilo. Eu falo assim, rapaz, vou falar uma coisa para você. Se você chegar, aí é onde está a esperteza, né? Se você chegasse com isso aqui ontem, eu estava precisando, mas Deus já me deu livramento. Não preciso, cara, olha que coisa. Eu não preciso. E precisava. Mas quando você põe a mão, é laço. É laço. Saibam vocês que hoje existem facções enfiadas em todos os lugares. Espero que na casa de Deus não tenha, mas em todos os lugares, e muitas prefeituras estão amargando ter que conviver com facção. Pois não. A minha pergunta é na área da saúde. Pois não. Quando o senhor, a minha esposa trabalhou na Cidade Nova por 3 anos lá. Cidade Nova? Cidade Nova, é. Pois não. Ela foi enfermeira lá. Ela foi enfermeira. E eu queria perguntar para o senhor, quando o senhor entrou, como que estava a área de saúde e como que o senhor deixou? A saúde, ela evoluiu muito. Quando nós entramos, a gente tinha 3 esqueletos de UPAs lá em Pinda, tá? Então nós terminamos todas as UPAs e entregamos, porque uma coisa é construir, outra coisa é você pagar os profissionais que estão lá dentro, é caro, entendeu? Comprar equipamento, você compra uma vez só, mas pagar todo mês e manter um RH é caríssimo, entendeu? Então nós tivemos que fazer o quê? Enxugar a máquina. E sabe como nós enxugamos, para poder dar certo? Com tecnologia. A tecnologia me deu força para isso, porque eu não imprimia mais.
A minha mesa, que devia ter uns 7 metros assim, não, 7 metros não, uns 4 metros tem, 4 metros e meio tem. Era tomos de papel, de contrato, dessa altura, do começo ao fim. A mesa não tem um papel, excesso é um papel. Contrato tudo virtual. Então, toner, impressora, papel, camarada levando para um lugar, para o jurídico, para a educação, para a saúde, gasolina, carro, motorista, tal. Acabou tudo, joguei tudo por terra. Isso me deu uma economia muito grande. Quando eu coloquei um DOC para funcionar, que é a prefeitura online, acabou, encerrou. Então, eu comecei a reduzir custo. Aí comecei a virar rato de querer reduzir custo, reduzir. Por quê? Sobrava mais dinheiro para investir. E aí eu consegui colocar as UPAs para funcionar, aí inaugurei 6 UBSs, aí descentralizamos 3 laboratórios, que era um laboratório só, funcionava, aí tirei a pronto-socorro da Santa Casa, desmembrei um do outro, coloquei peça infantil em cima, aí foi um arregaço, aí fiz pronto-socorro gestante, e aí começou, aí ficou gostoso. Aí o nosso pronto-socorro vai ter que ter coragem. O nosso laboratório gastava 11 milhões para fazer exame de uma série de municípios. Eu falei, não vai fazer mais, você vai fazer só para Pinda agora, e eu vou contratar uma empresa. Aí caiu de 11 para 4 milhões e meio. Então, olha a economia que deu, que voltou para o cofre. Entendeu? Só que você paga um preço com isso, tem que brigar com o servidor, tem que uma trabalheira. E aí, sobrou dinheiro, e aí nós conseguimos investir no RH de muitas empresas. A sua esposa devia estar lá, na época do Covid, ela trabalhou lá? Um abraço para ela, tá? Muito obrigado. Olha lá, ela está dando fé aqui, ó, como contadora, um DOC. Faz o processo eletrônico e... Então, está dando fé aqui da parte imobiliária. O que acontece? Um DOC você rastreia, tem mais, hein? Se entrar um rato lá, que gosta muito de ficar zoiudo olhando, você tem os logs de quem entrou, que não é do processo. Você imagina que tem vamos supor que tem uma licitação do lixo, vamos pensar assim, é uma licitação milionária, né? É 3 milhões e meio, 4 milhões por mês, né? Aí você começa a ver que tem um funcionário X que fica entrando o tempo todo para ver o acompanhamento da licitação. Ele entrou, o log fica ali. Se amanhã precisar auditar, por que esse camarada aqui entrou várias vezes? Qual a relação dele que tem com o processo inteiro? Então, isso é muito bom, porque dá transparência aos processos. Pois não. Tá com... Na verdade, 2 rápidos depoimentos. Um deles, há mais ou menos uns 3 anos e pouquinho, eu faço parte do Conselho do Desenvolve Vale, tem vários empresários relevantes lá, e nós sempre recebemos os prefeitos do Vale do Paraíba. Chegamos a convidar prefeito de uma cidade muito próxima de onde nós estamos, para não dizer exatamente aqui, que não foi na reunião do Conselho, e recebemos de todo o Vale do Paraíba. E o doutor Israel foi o único prefeito que deu uma aula de gestão. Porque o que mais tem lá são gestores, são grandes empresários, alguns têm empresas gigantescas. Então eles entendem muito de gestão. E me encheu bastante de orgulho, porque por vários anos reverberou a fala dele dentro do grupo, e vários comentando, é a primeira vez que a gente recebe um gestor público que ensina para nós, do setor privado, sobre gestão. Porque normalmente a gente se questiona, por que esses caras vão para ser gestor público? Porque antes de ser prefeito, você é gestor. Você é gestor de toda uma organização gigantesca, que é o município. E esses caras vão para lá sem entender nada de gestão. Então, foi uma coisa que nos marcou bastante, como reverberou de maneira positiva. E segundo, nesta penúltima eleição, um ex-prefeito, um querido amigo de muitos anos também de Pinda, me convida para eu participar de uma live. E era claro que ele queria, porque ele também pleiteava ser prefeito. Ele falou, Jeremias, eu quero apertar bastante aí para eu ter alguns assuntos em função da minha candidatura, eu quero fortalecer a minha candidatura. Eu falei, tá bom, participo dessa live com o maior prazer. E eu cheguei para um secretário do prefeito e falei, escuta, você pode me enviar as ações que foram realizadas? Porque eu também quero chegar e dizer o que foi feito. E eu falei para esse meu amigo que queria ser candidato de novo, que ele já tinha sido prefeito algumas vezes, eu vou participar da entrevista com você sem nenhum problema. Só que eu recebi uma lista tão grande de feitos, deixa eu ler alguns para você aqui, isso. Eu também vou poder falar isso? Ele falou, Jeremias, vamos falar de inovação, vamos falar de tecnologia, vamos falar de gestão, então não precisa citar essas coisas não. E o que me marcou ali? Primeiro, no evento de São José, ser referência de gestão.
Segundo, na live que eu fui participar, que meu amigo falou, não vamos citar essas coisas. A quantidade de obras e ações realizadas em Pinda, e não é por estar na frente dele, isso é fato que realmente impressionou. E uma das coisas que mais marcou de tudo que eu vi, o que eram os centros, aproveitando a questão da saúde, né? O que eram os postos de saúde de Pinda, aquela coisa precária, vergonhosa. Você via aquelas pessoas passando por um constrangimento, se expor para ir ali no atendimento, e hoje não fica nada a desejar as boas clínicas médicas. Então, para não deixar de fazer uma pergunta, qual é a sensação, sabendo que teve a oportunidade, e ao invés de dispersá-la em tantas outras obras, ter priorizado de uma maneira tão brilhante e humana o cuidado com gente? O Jeremias é um querido, né, da nossa cidade, um empresário de sucesso, uma pessoa que a gente estima muito, e acaba sendo até uma pessoa que eu me inspiro bastante, um conselheiro, tá? Pela forma como ele, de forma educada, sempre cavalheira, sempre para poder dialogar com a gente. Eu gosto muito de gastar horas conversando, né? A nossa disputa maior é no bíceps, né? É no bíceps, mas ele sempre ganha. Mas eu sou médico, né, de profissão, de convicção. Eu nasci para a medicina, eu gosto desde moleque, eu sou realizado como médico. Isso me move, a medicina me move. E talvez o fato de eu ter essa formação humana, né, a parte biológica, a parte humana, é difícil compreender como a política ela trabalha, né? Então, sim, vocês vão me ver, por exemplo, trabalhando como médico hoje, né? Eu dou meu plantão lá no Araretama, à noite, terça-feira à noite, entendeu? Eu gosto daquilo. Eu perco horas dando meus conselhos para os pacientes, orientando os pacientes. Então, isso me move. Então, o que te move, né? Então, respondendo a sua pergunta, a saúde, eu era cobrado muito, porque era médico, né? E a saúde é um buraco que não tem fim, gente. Porque como que nós vamos entender essa dualidade de morte e vida? Saúde e doença. Eu digo que a Secretaria de Saúde deveria chamar a Secretaria da Doença. A Secretaria da Saúde deveria ser a do esporte, a da cultura, a da educação. Todas elas seriam Secretaria da Saúde. A da Saúde é a Secretaria da Doença e da Morte. E aí, todo o dinheiro que você põe é pouco, é insuficiente. Por quê? Eu não sei se vocês sabem. Mas todos vocês vão morrer. Tudo. E eu também. Mas a gente tem que viver, né, sempre agradecendo, louvando a Deus, feliz pelos dias que Ele nos concedeu. E a gente fazer o melhor para que, quando vocês estiverem vivos, vocês tenham qualidade de vida. Então, falta muito? Sempre vai faltar. Mas eu acho que eu fui feliz em entregar muitas coisas, Jeremias. Muito obrigado pela pergunta. Você vai fazer uma pergunta? Obrigado. Boa noite, Boa tudo noite. bem? Bom, primeiro, parabéns. Aí, eu nem quero fazer uma pergunta, eu quero te dar os parabéns realmente por tudo que foi falado hoje. E o que deixou muito, muito bem claro que, independente da prefeitura ou de qualquer outra área, que a gente, de fato, tem que ter exatamente essa execução de planejar, de ter um foco, né, de ter realmente um propósito, de caminhar pelo caminho correto, porque qualquer profissão, qualquer área, a gente sempre tem aquela ponta do inimigo para sempre estar nos corrompendo. É isso mesmo. Então, é algo que a gente tem que estar sempre cuidando demais. E eu não sou de Pinda, você já me convenceu a morar em Pinda. Ah, sim, vai para lá. Olha lá, ó. Pois Jeremias Imóveis está aí, tá? Estou sabendo. Olha, só para encerrar a sua pergunta, tá? A sua fala, né? O pastor Silas fez uma pergunta, eu falei assim, pastor, o que mais me move é ver o processo acontecendo. Está todo mundo, o time está organizado, isso se move. E hoje as pessoas falam assim, para mim assim, né? Falam, mas aquela entrada, hein? Mas aquela entrada, hein? Mas aquela entrada, hein? A entrada, eu fiz como um golpe de marketing mesmo. Eu falei assim, antes de encerrar o meu mandato,
Eu chamei a Marcela, que é a secretária de vocês aqui hoje, excelente secretária, não é isso, Jeremias? Excelente, competente, ela é competente. Entendeu? E ela teve, eu gostaria que ela estivesse lá, mas não deu certo, tudo bem. Então ela está aqui. Eu falei, Marcela, reserva aquele dinheiro, que a entrada da minha cidade, ela tem que atrair fábrica de anzol. Puf, quero peixão grande. Ela tem que chegar aqui, o cara tem que falar, nossa, é aqui que eu quero amarrar meu burro. Começa pelo olhar, né? Diz que a fé começa pelo ouvir, né? Eu ouvi a palavra de Deus, né? Mas quando a gente olha uma coisa, a gente come com os olhos, né? E eu fui feliz nisso aí. Mas só que as pessoas falam assim, mas aquela... porque a saúde, a segurança... Mas aquela entrada, hein? Parece que eu só fiz a entrada. Doutor, só mais uma. O senhor falou muito sobre a inteligência emocional também. Tem que ter. E quando você comentou sobre as duas irmãs que, curiosamente, falaram com você por volta de 2006, então você tinha por volta de 30 e poucos anos, certo. E estava realizado na medicina. Isso. E você sabia, a partir dessa palavra, que aconteceria essa mudança, mas você não fazia ideia do que seria essa mudança. Não sabia. Como você se preparou emocionalmente para que essa carreira tivesse que dar uma pausa e que você se preparou para que você não sabia que iria vir? Porque vai chegando horas na nossa vida que nós estamos fazendo exatamente o que a gente queria, mas Deus pega e faz isso aqui. Como isso. você se preparou para esse momento que virou tudo? Eu sempre quando eu fui nascido no subúrbio de São Paulo e tive uma infância bem pobre. Eu, papai e mamãe, minhas duas irmãs moravam num quarto só, né? E rua de terra, esgoto na rua. Vocês voltem e viajam no tempo aí, há 58 anos atrás, a minha idade. Então, minha infância foi muito pobre, a gente não tinha condição nenhuma. Meu pai era doente, cardíaco, passou 3 cirurgias cardíacas e faleceu em virtude da 3ª cirurgia cardíaca, depois de muitos anos consecutivos operando, né? E o que acontece? Eu, desde moleque, pela insegurança que eu vivia com o papai doente, eu tinha 6, 7 anos, todo mundo dormia num quarto só, eu tinha, como uma criança, insegura, eu chorava na cama, no beliche, né? Voltado para a parede, meu pai não podia dar um ronco, meu pai não podia fazer nada, eu estava lá em cima dele, papai, papai, papai. Com 13, 14 anos, eu comecei a dirigir o carro, quando ele comprou um Fusquinha, né? Então, a gente saía do subúrbio de São Paulo. Para vocês terem uma base, se você pegar o seu carro hoje, estiver no subúrbio de São Paulo, e sair para ir para o Ibirapuera, né? É mais fácil você sair de Pindamonhangaba e chegar em São Paulo, né? Do que sair de lá e chegar no Ibirapuera. Hoje, lá naquela época, né, a gente pegava uma avenida chamada Radial Leste e subia ali pela Rua da Glória, e subia depois chegar no Ibirapuera. Eu, com 15, 14 anos, eu cansei de dirigir, na madrugada, né, Fusquinha voava, para levar meu pai doente para o Ibirapuera. Então, eu cresci com essa infância de achando assim, que eu ia perder meu pai, eu ia ficar órfão de pai. Eu tinha um medo danado, eu sofria muito com isso. Eu acho que, né, isso fez parte da minha infância, né? Bom, tudo bem, e eu queria fazer medicina. Papai falou assim, não, você vai fazer magistério, porque a minha saúde é precária, e eu quero dar para vocês condição de vocês trabalharem. Fiz magistério, eu, minha irmã, estudei magistério, mas eu queria ser médico, e aí eu não tinha condição de estudar, pagar a escola, aí passei na faculdade, na segunda opção, fiz biomedicina. Ah, mas Deus, Ele faz as coisas, Ele prepara as coisas para você, coloca você numa situação, pode acreditar. E eu falava assim, Deus, eu orava para Ele, eu falava assim, eu quero ver o sobrenatural. Eu acho que eu era meio tomezão, sabe? Ainda sou meio tomezão. Eu queria ver o sobrenatural. E aí eu falava, eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver defuntos se levantar. Eu quero ver pessoas serem curadas. Pessoas incuráveis ser curadas. Eu tinha essa sede de provar. Talvez falta de fé, sei lá o que é. Então, o que eu fiz? Né? Eu terminei meu curso de biomedicina, fui para o Rio de Janeiro, fiz um curso, e de repente, sabe onde Deus me põe? Ele me põe para trabalhar como trainee de marketing, na rua Itapeva, pegando aqueles prédios do lado do Itaú ali, Avenida Paulista, Rua Itapeva. A Rua Itapeva, para vocês terem uma base, é o coração da medicina de alto padrão do estado de São Paulo. Eu era trainee de marketing, vulgo propagandista de um laboratório, chamava Les Laboratoires Servier. E eu ia visitar um médico, mas eu queria ser ele, eu não queria ser o propagandista. E a época era a época Collor, e eu estava um dia no meu ponto de encontro, né? Marcava um ponto de encontro, né? Aí podia chegar algum fiscal para falar se eu fui trabalhar ou não. Como
geralmente não ia. Então eu tinha que estar sempre no ponto de encontro. Marcaram o ponto de encontro em frente ao Etapa, ali na Vergueiro. E aí eu espero o ponto de encontro, passar uns 15 minutos, não chegou o ponto de encontro, saio para trabalhar, visitar médico. Só que foi em frente ao Etapa. Aí, em vez de visitar o médico, a primeira coisa eu fui dar uma olhada no Etapa. Aí olhei, liguei para o meu chefe, que era um neurologista, e falei assim: doutor, eu estou aqui no ponto de encontro, não apareceu ninguém, e eu queria dar uma notícia para o senhor. Eu estou pedindo... Você não tinha pensado em nada, mas o Etapa estava ali. Eu falei: eu estou pedindo exoneração, eu não vou mais trabalhar na empresa. Não, Israel, não tem dinheiro, não tem serviço, não sei o que lá, você fez um curso do Rio de Janeiro. Eu falei: doutor, eu quero ser que nem você, eu quero ser médico. Eu quero ser médico. Eu não quero ser o que eu sou. E aí, com o meu dinheiro que eu tinha, eu já fiz a minha inscrição, só que eu saía do subúrbio de São Paulo, pegava trem, e durava 2h30 para chegar, 2h30 para voltar, eu chegava cansado. Então, o que eu fiz? Parei com o cursinho e acordava às 7h da manhã, ia dormir 11h da noite, ininterrupto, porque eu não era muito inteligente, não. E também eu tinha feito magistério, não tinha química, física, biologia, não tinha nada disso. E comecei a estudar sozinho. Papai era professor, então, com autorização do papai, eu ligava para a editora Moderna, para a Ática, para a Atual, e falava: o professor Aparecido, pode mandar a edição mais moderna aí do livro, do seu lá? Aí ele falou assim: qual? De biologia? Todos, que eu vou avaliar todos. Aí vinha todos, biologia, matemática, física, história, Atual, Moderna, Ática, não sei, todas. Então eu tinha todos os livros, todos, do professor. Não tinha dinheiro para nada, e tinha algumas apostilas de cursinho. E comecei a estudar, passei, fiz em Mogi, medicina, e aí conheci a minha digníssima esposa, que está ali sentadinha, bonitinha. A primeira vez que eu entrei, eu estou fazendo uma passagem, a primeira vez que eu entrei em Pindamonhangaba, é uma cidadezinha, né? Luzinha amarela, né? E aí você chega com aquela arrogância, né? Eu era um pé rapado, mas era de São Paulo, entendeu? Então eu chegava lá com ela assim, olhei aquele negócio, falei: gente do céu, só caipira, gente, né? Nossa, eu estava em frente a Docar, falei: só caipira. Aí eu estava entrando, estava em frente a Docar mais ou menos, falei assim: quer saber de uma coisa, Cláudia? Você é prefeito da cidade, não foi? Eu não gostava de política, nem ela. Papai era malufista. E a gente da Igreja Batista Central no Itaim Paulista, a gente detestava política. Meu pastor chama pastor Aziel. Para vocês terem uma base de como que o negócio era feio, chegava lá Fausto Rocha e Joia Júnior. Não é do tempo de vocês, não. Vocês muito novinhos ainda, vocês aí, viu? Deputado estadual e deputado federal. Pastor Aziel, nós... deputado, tudo bem? Nós podemos depois falar com os irmãos? Sem problema nenhum. Do portão para fora. Tá bom para vocês? Era desse jeito. Era incutido para a gente que política era corrupção. Política, e os deputados constituídos, eles atendiam do portão, não é da porta da igreja, do portão para fora, na rua, para distribuir o santinho. Ali, eu falava negativo. E aí apresentava ele como qualquer um outro. A irmã Maria, o irmão José, não sei o que lá, o irmão Fausto e o irmão Joia Júnior. Era desse jeito. E aí eu vim parar aqui e falei que eu ia ser prefeito. Mas, brincando, muitos anos depois aparece, eu estou dando um plantão em Moreira César, e no centro da cidade, aí aparece a Vânia Palandi, e ela entra no meu consultório e fala isso. Fala isso. Então, aí são questões do sobrenatural. Ela entra, eu falo: mas quem que é a senhora? Então não era computador, nada, era papel. Eu procurei na ficha dela, falei assim: não precisa procurar, que meu nome não está aí. Eu falei: e daí? Ela falou: Deus mandou falar para você o seguinte, que Deus vai fazer um rebuliço de vitórias na sua vida. Ele vai colocar você em um outro patamar. Só que eu não conhecia ela. Né? E aí ele não sabia se eu saía ou se ela saía, porque não tinha assunto, né? Então, de boa aí.
Certo? É nóis aí. Não tinha saída, né? E depois a Raquel, lá em Moreira César, entra lá uma senhora, essa senhora aí já é da Igreja Cristã do Brasil, é as bandas da Assembleia de Deus, a banda a gente se encontra até hoje, e essa mulher também falou a mesma coisa e praticamente usou a mesma palavra, reboliço, entendeu? Essa palavra eu ouvi 2 vezes na vida, foi com essas 2 mulheres, né? Eu vi o rebolation, mas reboliço não. E aí, logo veio um convite para ser candidato a vereador, e eu falei com a minha esposa, falei, o que você acha? Porque ela não sabia que ela não ia falar não. Falei que falar não. Falei, não, acabou, não quero. E ela falou, tenta, se ajuda. Eleito o segundo mais votado. Depois eleito vice-prefeito, depois eleito prefeito e elegemos o sucessor. Então, tem uma sequência que Deus está fazendo, a mão de Deus está agindo, entendeu? Mas que tenha propósito. Mas além do sobrenatural, houve uma ação merecedora para isso. Acho que Deus, ele, como tem um chavão que fala que Deus não escolhe capacitados, ele capacita a gente, né? Então existe, a gente acaba se capacitando. Nas minhas palestras eu costumo dizer assim, quem aqui tem condição de ser presidente da República? E peço para as pessoas levantar a mão, entendeu? Posso falar? Todos têm condição de ser. Tem gente que não levanta, sabe? Mas eu falo assim, todos têm, todos vocês têm. Primeiro, precisa querer, né? Porque se nós temos, né, obra pronta, está pronta. Nós temos um presidente que foi um metalúrgico. Ora, eu não posso também ser um presidente com conhecimento, com a capacidade que eu tenho. Você, mulher, senhora, mãe, vocês que são aí, cuidam da técnica do som, pastor, será que não tem condição de ser? Tem sim. Só que a gente tem que se lançar. E é lógico que tem que pedir orientação para Deus também. É assim que eu penso. É assim que eu costumo agir na política. Tá? Mas foi o sobrenatural que mesmo que... Muito louco, né, isso aí, né?